Olá, olá, 20 de maio de 2020. Confira as principais notícias desta quarta-feira. Brasil ultrapassa a marca de 1.000 mortos pela Covid-19 e Maranhão registra 30 óbitos nas últimas 24 horas. Na política, Senado aprova adiamento do Enem e Congresso debate adiamento das eleições para dezembro. Setores de bares e restaurantes sofrem e muitos estabelecimentos não devem mais voltar a funcionar. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação na TV Difusora, você ligado com a gente na TV Difusora e também nas nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, você vai interagindo com a gente, vai participando, dando sugestões de reportagens que a gente possa fazer, sugestões para os nossos quadros. Hoje é dia do quadro Bem Viver, que fala de saúde, vamos falar sobre saúde mental. Temos essa semana um marco importante em relação à saúde mental e vamos falar sobre o assunto daqui a pouco, dos principais desafios nessa área. Você pode sugerir também, mandando pelo Facebook, no Instagram também, a sua participação e aquele tema que você gostaria de ver aqui no Bom Dia, tá bom? Estamos esperando então a sua participação e para registrar também, você da capital, do interior, diga qual é a sua cidade, para a gente registrar aqui no Bom Dia, vai ser um maior prazer para nós registrar a sua participação, tá certo? São 7 horas e mais 1 minuto, 7:01. Olha, gente, o Brasil passou da marca de 1.000 mortes registradas por dia por conta do novo coronavírus. Hoje nós começamos, inclusive, o Bom Dia com os dados nacionais. É claro que a gente vai falar dos dados do Maranhão também, mas a gente começa hoje com os dados nacionais. Eduardo Estrela está comigo ao vivo para falar sobre esses números. Lamentavelmente, chegamos a essa marca, hein, Eduardo? Bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Foi pela primeira vez que aconteceu aqui no Brasil, no país, mais de 1.000 mortes só nas últimas 24 horas, um dado aí preocupante, lamentável. Mas, segundo os especialistas, essa perspectiva, essa expectativa do pico de casos já era estimada agora para o final do mês de maio. Segunda quinzena do mês de maio, já para o final do mês de maio, a gente já se aproxima do final de maio, a gente deve estar alcançando o pico aí da doença em todo o país, por isso que é mais importante aí das pessoas seguirem as recomendações para a gente tentar estabilizar o mais rápido possível. Esse final do mês de maio ainda é um período bastante complicado, então é importante seguir as recomendações, a principal delas é de manter o distanciamento social, quer dizer, ficar em casa, se possível, só sair em caso de extrema necessidade, que a questão do distanciamento social ainda é o mais importante, é seguir aí a recomendação, já que ainda não existe um medicamento eficaz, segundo os pesquisadores, os especialistas, ainda não existe um medicamento 100% eficaz no combate aí à Covid-19, então o mais importante ainda é seguir a recomendação de manter o distanciamento social, pelo menos por enquanto a curva ainda é muito ascendente e quando o Brasil deve alcançar agora o pico da doença, a partir de agora, até o final do mês de maio, deve ser o pico da doença aqui no país. Ao todo, nas últimas 24 horas, como você disse, Adalberto, foram mais de 1.000 mortes, pela primeira vez em um dia no Brasil, foram 1.179 mortes registradas em todo o país nas últimas 24 horas. No total, subiu para 17.971 pessoas que já perderam a vida aí, que foram infectadas pela Covid-19, quase 18 mil pessoas em todo o país que morreram vítimas aí do novo coronavírus. O número de casos confirmados também subiu bastante, já somam aí 271.628 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país. Uma alta também em relação às últimas 24 horas, subiu bastante o número de casos confirmados, mais de 271 mil casos confirmados em todo o país. O número de pessoas recuperadas também é bastante esperançoso, satisfatório, né, Adalberto? O total de casos confirmados 39,3%, quase 40% das pessoas estão recuperadas, segundo dados aí divulgados pelo Ministério da Saúde. Ao todo são 106.794 pessoas que conseguiram se recuperar. Além disso, 54% das pessoas, mais da metade, se encontra aí em acompanhamento médico em casa. São 146.863 pessoas que seguem no acompanhamento médico em casa. A gente sabe que é uma dificuldade muito grande, disponibilização de leitos. São muitas pessoas infectadas aí ao longo dos dias. Então, esse trabalho está sendo realizado pelos governos estaduais para ofertar leitos, tanto de UTI quanto de enfermarias. Inclusive, daqui a pouco a gente vai repassar esses dados aqui do estado do Maranhão.
Adalberto, por falar nessa situação de pessoas recuperadas, que é esse número que nos enche de esperança, que traz aí uma motivação a mais para aquelas pessoas que estão na luta contra aí o novo coronavírus, a gente mostra agora histórias de quem conseguiu vencer essa batalha, vencer a Covid-19 em todo o Maranhão. Já são mais de 3 mil pessoas, por exemplo, daqui a pouco eu vou atualizar os dados aqui do Maranhão, mas a gente já antecipa que em todo o Maranhão já são mais de 3 mil pessoas recuperadas que conseguiram vencer essa batalha contra a Covid-19, que nos enche de esperança mais uma vez. Aqui eu relato, vamos acompanhar a reportagem. Para Maírla, depois do resultado positivo, veio a mudança de comportamento em casa. Ela e o marido foram diagnosticados com a Covid-19. Com um bebê recém-nascido e uma criança de 8 anos, a rotina teve que ser modificada. Os cuidados que a gente teve foi limpeza na casa, evitar de sair mesmo, o máximo possível, comprar comida em farmácia. Quem vai é uma pessoa só, no caso sou eu, né? E máscara, álcool em gel e casa limpa. Tadna e o marido também foram infectados. Dias com sintomas como falta de ar, febre e dor no corpo, comuns a quem está acometido com o coronavírus, que ela não consegue esquecer. Uma doença que realmente é muito séria, é muito ruim, os sintomas são bem ruins, nós não sabemos o que vai acontecer. E como tem um bebezinho em casa, tem que realmente redobrar os cuidados, além de ter que ficar em isolamento, não poder ter a ajuda de outras pessoas. Quem já se recuperou, agora sente o alívio e a certeza de que a doença precisa, sim, de cuidados especiais. Cláudio, por exemplo, paciente número 1 a sair da UTI, lembra dos dias difíceis da batalha pela vida. Foi aqui onde eu vivi a minha maior batalha da minha vida. De longe, esse momento foi o momento que eu passei mais perto da minha morte, da angústia e do medo. Aqui no estado, até o momento, segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, são 2.298 pacientes recuperados. Este médico explica que critérios são levados pela Organização Mundial da Saúde para considerar a cura. Se o paciente tem um teste positivo previamente que confirme que ele pegou o coronavírus, como critério de cura, a gente tem também, se ele apresentar 2 testes negativos, né, com pelo menos um dia de intervalo entre esses testes, que seria a sorologia ou até mesmo o teste rápido. A esperança com o número de pacientes recuperados no Maranhão, que só aumenta, também traz um alerta. Os protocolos utilizados até o momento são experimentais e os medicamentos só podem ser utilizados com prescrição médica. O tratamento ele ainda é, de certa forma, experimental, e todos os dias, mesmo esses protocolos, a gente tem todos os dias, são atualizações que vão acontecendo. Todo dia a gente é atualizado por várias sociedades, até mesmo pela Organização Mundial da Saúde, mas que vem apresentando uma boa resposta desse tratamento. Fora isso, todos os dias mostramos e acumulamos histórias positivas, como a de Dona Maria do Socorro, que sob aplausos deixou a unidade de terapia intensiva. E agora tem uma oportunidade de recomeçar a vida depois de vencer o coronavírus. Pois é, bem legal esse trabalho dos profissionais da saúde, tanto na questão física do tratamento da saúde, quanto nessa questão emocional, psicológica também com os pacientes, é muito importante, bem legal. Parabenizar todos os profissionais da saúde, esse profissional da saúde que é quem tem que orientar como deve ser esse acompanhamento, como deve ser esse medicamento dos pacientes. Cada caso, é o médico que tem que receitar. Esse acompanhamento deve ser feito pelos profissionais da saúde, não pelas pessoas que são leigas, enfim, até pelos políticos que não têm nenhum envolvimento com a saúde, né, Adalberto? Não é médico, não é farmacêutico, não é nenhum profissional da saúde, é eles que têm que receitar. Isso historicamente, eles estudaram e eles que têm que receitar os medicamentos que os pacientes devem tomar, não só contra o coronavírus, mas contra qualquer outra doença. Estudaram para isso. Pois é, Adalberto, um número que nos enche de esperança nessa questão do número de pessoas recuperadas aqui no estado do Maranhão, já são mais de 3 mil pessoas. A gente mostrou alguns exemplos aí na reportagem. São 3.035 pessoas recuperadas aqui no estado do Maranhão, mas a gente lembra que é importante seguir as recomendações para ter que evitar aí lidar com essa batalha contra a Covid-19, que às vezes é muito dura e tem muitas pessoas que acabam não resistindo. 3.035 pessoas que foram recuperadas, 916 novos casos,
nas últimas 24 horas, a gente percebe um crescimento muito grande no interior do estado, aqui na Grande Ilha de São Luís. O lockdown, o rodízio que foi realizado na semana passada, o lockdown que durou cerca de 10 dias aí, talvez um pouco mais, também já começa a surtir um efeito positivo aqui na Grande Ilha de São Luís. A preocupação agora aqui no estado do Maranhão, principalmente, é com o aumento de casos no interior do estado, mas claro, as pessoas que vivem aqui na Grande Ilha de São Luís também devem seguir as recomendações, assim como em todo o Brasil. 15.114 agora o número de casos confirmados aqui no estado do Maranhão. Passamos aí dos 15 mil casos confirmados da Covid-19 no estado do Maranhão. 634 óbitos foram confirmados aí, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, além de 3.035 pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas foram 30 mortes registradas pela Covid-19 em 8 municípios maranhenses. A gente tem um dado também preocupante, quase todo o estado do Maranhão já tem caso confirmado, Adalberto, são 201 municípios com casos confirmados da Covid-19, 201 dos 217 municípios maranhenses já tem casos confirmados da Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde também relacionou 831 profissionais da saúde que já foram infectados pela Covid-19. A grande maioria, felizmente, aí já está recuperada. 725 profissionais da saúde já estão recuperados. Em relação à internação, são 1.448 pessoas que estão internadas aqui no Maranhão, 414 em UTI, em leitos aí de UTI, e 1.034 em leitos de enfermaria. Além disso, todas as outras pessoas, 9.997 pessoas, são monitoradas aí pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância e Saúde, que é o CIEVS. Claro que aquelas pessoas já recuperadas, são 3.035, deixaram de ter esse acompanhamento, só tem acompanhamento em caso de algum tipo de outro problema de saúde, mas já são mais de 9.000 pessoas que são acompanhadas pelo CIEVS e são 1.448 pessoas internadas neste momento, a maioria em leitos de enfermaria, mas também são mais de 400 em leitos de UTI em todo o estado do Maranhão, segundo o último balanço divulgado, aí o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente volta ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho, Eduardo vai voltar com outras informações ao vivo, circulando aqui pela capital de todos os maranhenses. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Olha, o setor de bares e restaurantes da capital sofre com o período da pandemia. Segundo a estimativa do setor, cerca de 5.000 trabalhadores estão desempregados ou com contratos suspensos. E o pior é que muitos estabelecimentos fechados não devem voltar a funcionar. O cenário mudou de verdade. O lugar que antes tinha cadeiras espalhadas em diversos pontos, agora tem todas elas empilhadas. Não há clientes. O movimento reduziu e todo aquele pessoal que trabalhava servindo no atendimento, no caixa, está vivendo uma nova situação de trabalho. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Maranhão, cerca de 5.000 maranhenses estão desempregados ou com contrato de trabalho suspenso. E a expectativa não é animadora. Um percentual em torno de 40% das empresas não deve retomar as atividades quando tudo isso passar. As pessoas precisam se sentir seguras a sair e isso vai demandar um pouco de tempo e a gente está consciente disso. Portanto, na retomada das atividades, aqueles empresários que conseguirem retomar, a gente acredita aí que iremos voltar com faturamento de 30%, 35% do que era a realidade antes da pandemia. Situação vivida por esta empresária. O restaurante dela tem 19 funcionários e destes, apenas 5 estão em atividade, auxiliando nos serviços que são oferecidos, delivery, por exemplo. Os demais entraram no programa do governo federal, mas após este prazo, ela diz que não há receita suficiente para a manutenção de tantos colaboradores. Infelizmente, o que se fatura somente com delivery, ele não é suficiente para segurar toda uma equipe, para segurar todo o custo fixo. Só que sabemos que as empresas hoje não têm condições de acolher toda a sua equipe novamente, porque não existe aquele faturamento, não existe aquela situação antes disso. E lá na frente, quando houver a volta gradual no setor, nada será como antes. Um grande desafio a gente falar em retomada, primeiro porque a gente tem que reeducar as pessoas. A gente vai viver pós-pandemia num novo mundo, um mundo onde as pessoas vão ter que se reeducarem para sair de casa. E para frequentarem frequentarem bares, restaurantes,
E toda essa plataforma de alimentação fora do lar vai exigir todo um cuidado. Não só máscaras, luvas ou até mesmo higienização das mãos, mas também a questão da segurança. Período aí significativo de adaptações, não é? São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14 em todo o Maranhão. Você ligado no Bom Dia. Já passa de 20% o número de pessoas intoxicadas por produtos de limpeza. A gente sabe a necessidade do uso desses produtos, não é? Mas às vezes as pessoas não têm o devido cuidado. Uma nota técnica foi divulgada pela Anvisa para conscientizar a população sobre o crescimento dos casos em todo o país. O documento faz orientações importantes, tanto sobre o uso quanto o armazenamento dos chamados saneantes de uso domiciliar. São os produtos utilizados na higienização e desinfecção de superfícies. O que está acontecendo é que a população em geral está exagerando na utilização desses saneantes sanitários. E muitos deles, inclusive o álcool 70, ele é tóxico se utilizado de forma inadequada. O álcool 70 líquido, por exemplo, ele é mais indicado para a higienização de superfícies e muitas das pessoas estão usando de forma direta nas mãos. A nota técnica foi elaborada com base em dados do Centro de Informações e Assistência Toxicológica. Eles mostram que, de janeiro a abril, em apenas 3 meses, 1.540 adultos foram intoxicados, um crescimento de 23,3% se comparado ao mesmo período do ano passado. Algumas medidas são essenciais para garantir um uso adequado e seguro. Mantenha os produtos fora do alcance de crianças. Evite o armazenamento com embalagem diferente da original e sem etiquetas. Leia e siga instruções de uso no rótulo. Inutilize embalagens vazias. Evite a mistura de produtos químicos. Com a nova realidade, a mudança de hábitos se torna necessária na hora do manuseio e aplicação dos produtos para evitar problemas na pele. O especialista alerta para os cuidados ideais. O que devemos fazer para estar prevenindo? A utilização de máscaras, para não estar aspirando essas substâncias, a utilização de luvas grossas e também ter o hábito de estar hidratando as mãos diversas vezes. O ideal, a cada vez que a gente estiver lavando essa mão, colocar uma gotinha de hidratante nas mãos para evitar esse ressecamento e, consequentemente, evitar a dermatite. Tem que ter todo o cuidado. Fica aquela recomendação também do cuidado desses produtos de limpeza em relação ao alcance de crianças, hein? É preciso ter cuidado. A casa, a gente percebe agora das pessoas, está com uma quantidade maior, digamos assim, de produtos de limpeza, água sanitária, desinfetante, enfim. Mas não esqueça dessas recomendações de segurança, em especial colocá-las num lugar alto, né? Principalmente para crianças menores não terem acesso facilmente a esses produtos. São 7 horas e mais 17 minutos. Você ligado em todo o Maranhão aqui no Bom Dia. Com a reabertura do comércio em Imperatriz, o foco passou a ser o cumprimento das medidas para garantir o distanciamento entre as pessoas. A movimentação nas lojas foi considerada tranquila nesta terça-feira. A fita de isolamento na frente das lojas é obedecendo às normas de flexibilização do comércio, que depois de vários decretos municipais proibindo os serviços não essenciais, agora foram autorizados. No segundo dia de funcionamento, a movimentação no calçadão de Imperatriz foi de poucas pessoas. Há também muitas lojas que continuam fechadas, mas segundo o presidente da Associação dos Lojistas do Calçadão, Jardson Lucena, foi bem melhor que o primeiro dia, com a flexibilização iniciada na última segunda-feira. Para esse segundo dia, a gente considera o movimento melhor do que o do primeiro dia, a gente já teve um aumento já. Esse fator de pouco movimento, primeiro as pessoas estão ficando em casa, em isolamento, para se manter a segurança da própria saúde. E o segundo momento é porque muita gente está se habituando a trabalhar de forma online, fazer pedidos online, delivery e drive-thru. Então tem muita gente que está acostumada a isso, que já está pegando esse novo hábito. As compras têm sido assim. Quem sair de casa para ir a alguma loja, a escolha é feita na porta do estabelecimento. Você diz o que quer e o vendedor pega para você. Ou se não, o produto pode continuar sendo comprado de casa. Estamos tendo vendas nos 2 canais, e o que permite a gente tentar, respirar aí como havia antes, principalmente na nossa questão de gerar receita para a empresa. Mesmo com a flexibilização do comércio, que permite a abertura de lojas que trabalham com serviços não essenciais, mas nas modalidades delivery e drive-thru, a Prefeitura vai continuar fiscalizando para garantir as medidas de segurança. A Secretaria de Planejamento Urbano, a Vigilância Sanitária, a própria Guarda Municipal
o número é pequeno, não tem como a gente fiscalizar a contento mais de mil ou milhares de pontos comerciais, de estabelecimentos. Mas a gente conta muito com a conscientização do nosso comerciante, do nosso empresário. O momento ainda é de muita cautela, apesar de que a gente já sacrificou muito a economia do município. Chegou a hora da gente flexibilizar, mas com todas as cautelas necessárias. Preocupação lá em Imperatriz, por exemplo, a segunda maior cidade do estado, é que a rede hospitalar já está, né, ali com a situação já quase esgotada. São poucos os leitos de UTI na cidade, aí fica essa preocupação. E mais uma vez o apelo para o bom senso das pessoas. Já que o comércio está aberto, né, que as pessoas tomem todos os cuidados, seja por parte dos lojistas, aqueles que vão abrir o comércio, e por parte das pessoas que saiam de casa para o comércio se for algo extremamente necessário, gente. Tem coisa que não precisa comprar agora. Então, por que sair de casa comprometendo a sua saúde e a saúde do outro também, se não há essa urgência? Então, é preciso que haja bom senso, principalmente numa situação como essa, em que temos um quadro de saúde grave, número de casos registrados é grande ainda, né? E o comércio aberto e essa situação aí, portanto, de quase colapso, digamos assim, da rede hospitalar no município. Então, cuidado, bom senso acima de tudo aos amigos aí em Imperatriz. E de Imperatriz a gente segue para Caxias. Por lá, as principais ruas do centro comercial foram bloqueadas ontem. A medida tenta evitar aglomerações e prevenir novos casos de Covid-19. O bloqueio de tráfego para veículos automotores ocorreu nas ruas do centro comercial. Medida da Prefeitura de Caxias através de ações dos órgãos de trânsito e segurança pública, com base no decreto de número 156, de 17 de maio. A medida se estende até o dia 31 deste mês. Nesse período vai ficar totalmente fechado, não vai ter acesso aos camelôs, a carro, tudo vai estar fechado. Essa semana está fechado para que a gente tenha noção do que poderá acontecer com essas interdições. Entre as medidas contidas no decreto, há que proíbe a aglomeração entre mototaxistas e estabelece regras de distanciamento de 2 metros entre as motos e os pedestres. Quem descumprir as regras referentes ao bloqueio das ruas poderá ser punido. Se um carro estiver dentro do circuito que está, ele furou a barreira ou entrou na contramão, será multado. Lógico que a gente tem que respeitar os moradores, a gente sabe que é uma área que tem morador, e a gente vai respeitar. Antes do bloqueio, equipes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal, estiveram pela manhã informando aos vendedores ambulantes, lojistas e pedestres sobre o fechamento do comércio não essencial, assim como o bloqueio do tráfego. Para seu Marcelino, que vende seus produtos na região da Praça da Matriz, o bloqueio compromete as vendas de quem precisa sustentar a família e ganhar pouco, mas reconhece a necessidade da medida. Obedecer para ver que a gente acaba com esse negócio, né? Se que não fizer assim, não acaba não. A população tem que dar sua contrapartida. Estamos fazendo, o governo municipal está fazendo várias intervenções, mas se faz necessário a contrapartida da nossa população. No próximo bloco, no quadro Bem Viver, nós vamos falar sobre o aumento da procura pelos órgãos que integram a rede de saúde mental lá em Imperatriz e também sobre a luta por uma sociedade sem manicômio. E mais, confira também a previsão do tempo para esta quarta-feira. A gente volta já, são 7 horas e mais 23 minutos, voltamos em instantes. São 7 horas e mais 26 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado, aqui pela TV Difusora. Olha, uma operação da polícia apreendeu mais de 200 quilos de maconha dentro de um carro no interior do estado. Durante a abordagem, um homem foi preso. A droga foi apreendida no município de Governador Newton Belo, no interior do Maranhão, distante aproximadamente 300 quilômetros da capital São Luís. Ao todo, quase 280 quilos de maconha, que foi apreendido pela polícia. A droga estava escondida em um carro. O veículo também foi apreendido pela polícia. Após a abordagem policial, uma das pessoas que estava dentro do veículo acabou sendo presa. Um outro homem conseguiu fugir, mas a polícia continua trabalhando no intuito de capturá-lo. A polícia chegou até os criminosos e a apreensão dos tabletes de maconha por meio de denúncias encaminhadas ao WhatsApp da Superintendência de Narcóticos. Na manhã
de ontem, recebemos a informação que o veículo estava em direção a Zedoca, quando solicitamos o apoio da Delegacia Regional de Zedoca para que fosse montada uma barreira e tentasse identificar o veículo. Nós já possuímos a placa do mesmo modelo do carro, repassamos tais informações para os policiais da Regional de Zedoca, os quais montaram uma barreira na cidade de Governador Newton Belo, local em que o veículo passaria. Por volta das 9 horas, esse veículo passou, rompeu a barreira, dando início a uma perseguição policial. Segundo a Superintendência de Narcóticos, nos últimos 2 meses, quase 600 quilos de droga do tipo maconha foram apreendidos. Tivemos aí 3 missões exitosas nesses últimos 2 meses. Foram 3 apreensões que chegaram a quase 600 quilos da droga conhecida por maconha, né? Todas eles aqui na região interior do estado. Nós podemos citar a de Itapecuru, que foi anterior a essa região de troncamento ali, e uma na cidade de São José do Tide. Todas essas também com grande volume de droga sendo transportada em veículos próprios de pessoas que iriam revender, redistribuir em outras cidades aqui da região do estado. E agora aqui no Bom Dia a gente vai falar sobre saúde. Vamos falar sobre saúde. No quadro de hoje, saúde mental é o foco. Nós vamos falar sobre a luta por uma sociedade, por exemplo, sem manicômios. O movimento da reforma psiquiátrica se iniciou no final da década de 70, em pleno processo de redemocratização do país. E hoje é possível observar os benefícios gerados aos tratamentos em saúde mental. Sobre o assunto eu converso nessa semana marcada pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial com o psicólogo e psicoterapeuta Manuel Gomes de Castro Júnior, que está comigo aqui participando do Bom Dia. Manuel, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Manuel, Bom dia, Maranhão. Estamos aqui nesse momento juntos. Prazer estar aqui com você. Manuel, o prazer é nosso. Essa luta que começou lá nos anos 70, não é? Tem reflexos hoje? É possível falar de benefícios que tudo isso agregou aí aos tratamentos atuais em saúde mental? Sim, com certeza. Essa é uma luta, como você mesmo falou, que começa desde os anos 70, né, através das discussões em âmbito nacional, relacionado tanto ao processo de loucura, quanto aos métodos e os modos de tratamento que eram utilizados, né? E essa luta, ela vem conseguindo conquistas e desenvolvendo conquistas no âmbito nacional, relacionado a vários serviços que hoje nós temos, né? Por exemplo, hoje os CAPS e uma série de outras redes que atuam nesse trabalho de saúde mental, e que desenvolvem metodologias de tratamento, metodologias de acompanhamento em saúde mental de uma ordem mais humanizada, de uma ordem mais que busca essa integração familiar, essa ressocialização da pessoa que está em tratamento e não só a reclusão como era utilizado antigamente nos manicômios. Isso deve ter contribuído com certeza para a diminuição da discriminação, também o próprio processo de exclusão dessas pessoas, não é, Manuel? Nós temos outro marco também, que é em 2011, a instituição da Rede de Atenção Psicossocial, através de uma portaria, inclusive, para as pessoas com sofrimento, transtorno mental, com necessidades decorrentes do uso do crack, do álcool e outras drogas. Essa rede, de fato, tem funcionado? Então, essa rede, ela tem um objetivo, a RAPS, né, ela tem um objetivo principal de desenvolver estratégias, né? Estratégias que possam, de alguma forma, abarcar todas as necessidades desses usuários que se utilizam dos serviços de saúde mental. Essa é um processo de conquistas que vem sendo aumentado, que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, mas, claro, que o que se pretende de uma forma ideal ainda não foi conquistado, ainda não foi adquirido, mas isso tem se desenvolvendo ao longo do tempo, como, por exemplo, como eu falei agora há pouco, CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial, já é uma conquista muito grande, tendo em vista que vem substituir esse modelo assistencial de antes por uma proposta mais humanizada, de equipe multiprofissional, de acompanhamento dos pacientes em que não há mais esse processo de reclusão, né? Em que o paciente passa o dia todo no CAPS, retorna no final do dia para sua casa, para o convívio familiar, ou seja, há um processo de ressocialização desse paciente também, permitindo com que essa pessoa que tem transtorno mental possa ser reinserida na sociedade através de atividades. Então, por exemplo, hoje, essas estratégias que existem atualmente, elas possibilitam que essas pessoas possam ter uma vida
cotidiana através de um trabalho, através de uma atividade remunerativa, convivendo, desfrutando do ambiente familiar, da sua família, enfim. Então, coisas que antigamente não existiam dentro do modelo manicomial, em que a pessoa era realmente extinta da sociedade. A internação manicomial, Adalberto, para você ter uma ideia, antigamente, representava a verdadeira morte social do indivíduo. Essa pessoa ela era extinta da sociedade, colocada dentro de uma instituição entre quatro paredes, vivendo um verdadeiro cárcere. E fora isso, não só o aspecto da reclusão, como também os maus tratos que eram utilizados, né? Então, eletrochoque, camisa de força, tortura, enfim. Existem hoje vários documentários e filmes que retratam essa realidade que a gente não gosta nem de lembrar. É verdade, Manuel. Inclusive, nós tivemos aí fechamentos de vários hospitais psiquiátricos. Hoje há, por exemplo, a abertura de novos serviços comunitários, como você falou, mas o que seria, então, quais seriam, de forma resumida, alguns dos principais desafios hoje nessa área, Manuel? Então, hoje, os principais desafios. O movimento antimanicomial, assim como a reforma psiquiátrica, Adalberto, eles não têm como objetivo apenas a extinção dos manicômios, né? Esse é um fator. Mas diríamos que o grande desafio que temos atualmente se refere ao aspecto de conscientização também da população acerca do transtorno mental. A gente sabe que o adoecimento mental, o sofrimento psíquico, sempre foi alvo de muitos tabus ao longo da história da humanidade. A loucura não ficou fora disso, né? Então, hoje, o processo de conscientização da sociedade, de forma geral, acerca do transtorno mental, é um grande desafio, no sentido de possibilitar uma visão mais respeitosa, uma visão mais humanizada, uma visão mais naturalizada acerca do que representa isso para a humanidade, não mais como algo que seja temeroso, que seja alvo de medo, de receio por parte da sociedade. Então, a gente sabe que até as próprias piadas, né, enfim, o diálogo social hoje coloca a loucura e coloca o transtorno mental numa condição de algo que a gente precisa se afastar, de algo que precisa ser visto como um sentimento de temor, né? Então, é alvo dessa luta e desse processo que vem, né, há várias décadas, também esse processo de conscientização, essa visão social acerca de uma nova ótica do adoecimento mental, em que essa pessoa que hoje apresenta um sofrimento psíquico, ela não merece, ela não precisa ser desrespeitada, e sim compreendida em suas necessidades. Então, hoje já se tem uma perspectiva moral do adoecimento mental como uma construção social, e não como uma coisa meramente biológica, como era vista antigamente, um modelo mais biomédico, mais biológico, que eliminava esses aspectos sociais como também geradores do adoecimento. Então, vejo hoje como um grande desafio nosso, dentro dessa luta, né, e tanto que o 18 de maio é um movimento relacionado a isso, é uma data que visa conscientizar e despertar essa realidade do quanto o transtorno mental, o adoecimento mental precisa também ser visto com um olhar diferenciado a cada dia. Obrigado ao psicólogo Manuel Gomes de Castro Júnior por atender a nossa equipe. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia, viu, Manuel? Obrigado, Alberto. Aí, portanto, olha, gente, é importante também lembrar que nós temos um dado aqui, por exemplo, de Imperatriz, 30% o aumento da procura por esse tipo de serviço, pelos órgãos que trabalham em relação à saúde mental lá em Imperatriz. A gente tem essa informação, inclusive, e a reportagem você vai ver ao longo dos nossos telejornais sobre esse assunto. Mais um dado importante, é bom lembrar que foi na Constituição de 1988 que tivemos a garantia da saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. E lá em 2001, outro marco importante foi a Lei Paulo Delgado, que trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona, inclusive, esse modelo de assistência. Então, essa semana é importante marco nessa questão da saúde mental. Claro que precisamos avançar muito ainda na rede pública em especial, por conta dessa necessidade do Estado, um dever do Estado de oferecer isso ao cidadão. E como disse Manuel, aí são vários os desafios que precisamos vencer. O Estado tem o seu desafio em relação a políticas públicas e nós também, né? Em relação ao preconceito, a mudar a nossa visão quanto às pessoas com problemas de saúde mental, com saúde mental, né?
Vamos em frente. São 7 horas e mais 37 minutos, são 7h37. O Senado Federal aprovou uma proposta de adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Você sabe que o assunto é polêmico, tem muita gente defendendo esse adiamento e ontem o Senado aprovou, hein, gente? Vamos saber mais sobre o assunto com o Eduardo Ericeira. Inscrições até sexta-feira do Enem. Eduardo. Pois é, Adalberto, a sessão aconteceu ontem, né? A sessão no Senado Federal, os senadores aí aprovaram por ampla maioria de voto. Foram 75 votos favoráveis e apenas um voto contrário aí, favorável ao adiamento aí das datas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Só que dentro do texto do projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal, não foi estabelecido uma data prevista. Eles votaram a favor do adiamento da prova. A gente percebe que tem uma situação muito complicada. Essas aulas online têm ajudado os estudantes, mas tem muitos estudantes que têm dificuldade de acesso à internet, mesmo com acesso à internet, de disponibilidade de conteúdo. Há muita dificuldade, muitas entidades estudantis, estudantes mesmo reclamando, aí dizendo que serão prejudicados caso as provas sejam realizadas no mês de novembro. Por conta disso, há toda uma discussão, como você frisou bem, Adalberto, tanto na classe estudantil como na classe política para o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio. Esse adiamento, como eu disse, foi aprovado dentro do texto do projeto de lei, só que não foi prevista uma data justamente por conta, segundo os senadores, que tem que haver esse acompanhamento do avanço da pandemia do novo coronavírus ou, inclusive, do recuo do avanço da pandemia aqui no país. E só assim, com esse acompanhamento epidemiológico no Brasil, é que poderá se definir uma nova data aí para a realização das provas. Agora, o projeto de lei segue para a Câmara Federal até que seja aí aprovado e sancionado, caso o presidente Jair Bolsonaro opte pelo adiamento aí das provas. O ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ele já declarou que é a favor que se mantenha as datas previstas aí para a realização das provas, lembrando que pelo menos a previsão é que as provas sejam realizadas nos dias 1º e 8 de novembro deste ano e também as provas presenciais, 1º e 8 de novembro deste ano, e as provas digitais estão previstas para serem realizadas nos dias 11 e 18 de outubro. Lembrando também que a Defensoria Pública da União já entrou com uma ação também no Tribunal Regional Federal para adiamento das provas, temendo aí que os alunos sejam prejudicados. O ministro da Educação, o Ministério da Educação, por meio aí do ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele abriu uma consulta direta por meio da internet aos candidatos inscritos do Enem para decidir, optar também sobre a realização ou não dessas provas. É uma medida que, de certa forma, ajuda. O governo federal vai ouvir os estudantes sobre essa questão da realização ou não das provas no mês de novembro. Essa consulta foi aberta nesta semana também pelo Ministério da Educação para ouvir os estudantes que vão realizar o Enem neste ano de 2020. Lembrando que as inscrições, como você disse, Adalberto, seguem até a próxima sexta-feira, dia 22, e até agora mais de 3,5 milhões de estudantes fizeram a inscrição para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente volta com você, Adalberto Mello. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho o Eduardo volta. Boa medida essa do Senado de aprovar o adiamento do Enem, né, gente? Condições iguais para todo mundo. A gente fica imaginando assim, mas todo mundo tem acesso à internet. Não é verdade, gente. Muita gente está excluída desse processo digital no país inteiro. É preciso pensar nisso. A universalização, inclusive, da internet está sendo repensada a partir de agora, em momentos como esse, e é preciso que se tenha bom senso, né? Que equilíbrio acima de tudo. Então, muito boa essa medida aprovada pelo Senado Federal no dia de ontem. Quanto ao Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai continuar acompanhando, claro, e trazendo informação para você. São 7 horas e mais 41 minutos. Será que vai chover? Vamos para a previsão do tempo para hoje? Vamos lá? Na tela, 3 cidades para a gente começar. São Luís, Imperatriz e Caxias. Começa pela capital. Parcialmente nublado hoje o tempo com possibilidade de pancada de chuva. Mínima de 24, máxima de 32 graus. É aquele efeito, né? Vem a chuva, mas continua aquele abafado, como a gente diz. Em Imperatriz, segunda maior cidade do estado, o céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva também. Por lá, a mínima de 21, a máxima de 30 graus. Na região dos Cocais, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve. Mínima por lá, 22, máxima 33. Participação aqui do LabMet, Laboratório de Meteorologia da UEMA. Vamos para mais uma tela, agora com mais 3 cidades para você. Zedoca, Barra do Corda e Barreirinhas. Em Zedoca, céu parcialmente nublado, nublado com possibilidade de chuva leve. Por lá, a mínima é 23 e a máxima é de 30 graus. Em Barra do Corda, céu parcialmente nublado com possibilidade também de chuva. Um abraço aos amigos aí em Barra do Corda, sempre acompanhando a nossa programação, começando o dia já bem informado.
mínima 22, máxima 32 graus. Em Barreirinhas, o portal aí de entrada dos Lençóis Maranhenses, claro que o parque está fechado nesse período, não poderia ser diferente, né? Fica aquela expectativa, há um impacto grande no setor econômico, a cidade de Barreirinhas e as outras cidades ali, claro, sofrem com esse impacto, mas tudo vai passar. Vamos em frente hoje por lá, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve, mínima de 25, máxima de 32 graus. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Congresso discutirá adiamento das eleições sem prorrogação de mandato, assunto para John Coutrinho no nosso quadro de política. Nós voltamos já, são 7 horas e mais 42 minutos, um instante só. Sete horas e mais 45 minutos de volta. Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. De volta agora para falar de política. John Coutrinho já está comigo aqui. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O Congresso, John, a gente já falou sobre esse assunto aqui lá atrás, no começo, né, sobre adiamento das eleições. O Congresso agora avalia realmente adiar essas eleições sem prorrogação de mandato. Quer dizer, tem novidade aí. Tem sim. Ontem, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Adalberto, ele se reuniu com o Davi Alcolumbre, né, que é o presidente do Senado, e eles decidiram o quê? Formar uma comissão, né, uma comissão especial de deputados e senadores, para discutir aí um provável, né, adiamento das eleições. Nós temos um vídeo aí, né, do Davi Alcolumbre, que fala sobre o assunto. Daqui a pouco a gente comenta depois. Vamos ver então o vídeo. Vamos acompanhar. A gente vai constituir, na verdade, não sei se um grupo de trabalho ou uma comissão especial, formada por deputados e senadores. Isso também foi levantado nessas conversas que a gente tratou sobre esse assunto, com a participação, naturalmente, do TSE, fundamental, já que tem esse sentimento de construir uma alternativa e uma saída diante da pandemia que nós estamos vivendo. Então, foi uma conversa muito produtiva, a sensibilidade do ministro Barroso, que assume a Corte Eleitoral do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral, também está sendo fundamental para a construção desse processo. O presidente Rodrigo Maia também ficou muito satisfeito, porque era o entendimento também dos deputados, de a gente debater esse assunto, conversar um pouco, avançar, propor uma alteração legislativa e que possa ser feita por várias mãos. Para lembrar que a Justiça Eleitoral, John, já se manifestou sobre o assunto, dizendo, a Justiça Eleitoral cabe cumprir aquilo que for decidido pelo Legislativo, né? Então há uma tendência realmente aí de adiamento dessas eleições. É isso mesmo, Adalberto. A Justiça Eleitoral, né, apesar do ministro Barroso, que vai ser o presidente, né, da Corte Eleitoral, avaliar que pode ser prorrogado mesmo esse calendário, mas ele disse que isso é tarefa, né, do Congresso, né, dos deputados, senadores, até porque tem um dado interessante, Adalberto. Por exemplo, há alguns que defendem, alguns deputados, senadores que defendem, prorrogação, né, do mandato dos prefeitos e vereadores. Aí é uma outra situação. Aí é uma outra situação. Por que uma outra situação? Porque a Constituição, no artigo 16, fala do calendário, né, eleitoral, do tempo das eleições, em que período é realizadas as eleições. Então, o artigo 16 da Constituição, que fala sobre as eleições, do calendário das eleições, é uma cláusula pétrea, não é? E aí isso... Teria que ser aprovado uma ADIM para poder... tem que ser aprovado, na verdade, tem que ser rediscutido o que fazer, na verdade, né, Adalberto? Uns defendem aí uma PEC, né, uma proposta de emenda à Constituição, no sentido aí de mudar a Constituição, caso, né, fosse debatida a prorrogação do mandato dos prefeitos e vereadores. Agora, o que pode acontecer? O próprio TSE, né, junto com os deputados, podem encontrar uma solução, que é prorrogar o prazo ainda dentro deste ano. Não é? Por exemplo, vamos fazer a eleição em dezembro, ainda no ano eleitoral, não é? Ainda em 2020, não teria nenhum problema. Contempla, né? Contempla, exatamente. Então, faria as eleições em dezembro, não é? Aquelas cidades que teriam o segundo turno, a minoria, não é? A maioria só primeiro turno. Então, poderia fazer essas eleições em dezembro. Isso é um debate a ser colocado. Aí, por exemplo, se ainda tiver aí, em época de pandemia, não é? Há alguns deputados também que já solicitaram, inclusive, Adalberto, uma votação virtual, né, pela internet.
Já houve projeto nesse sentido, discussões nesse sentido, ou então votação por ordem alfabética, né, no dia A até F, G, no outro dia o restante, né, das letras, no sentido de evitar a aglomeração. Então isso é uma discussão que vai ficar mais para frente, mas já começa a ser discutida. Ontem o senador Marcelo Castro, que é do Piauí, ele propôs aprovar aí, né, um projeto aí que dê poderes ao TSE para que possa aí impor essas medidas, né? Como você falou, Adalberto, primeiro tem que passar pelo Congresso, né? O Congresso que vai decidir, o TSE só cumpre a Justiça Eleitoral. Aí ele avalia um projeto aí para dar poderes ao TSE para fazer, né, um arranjo aí no sentido de adiar as eleições. Mas cada vez está mais certo mesmo, Adalberto, cada vez mais certo que essas eleições sejam adiadas. Outro debate, Adalberto, favorável ou não aí a prorrogação dos mandatos dos vereadores e prefeitos por mais 2 anos? Porque uns defendem, né, unificar as eleições. Coloca mais 2 anos, aí faz eleição só numa época, governador, prefeito, senador. O custo é um só também? O custo é um só. Alguns defendem isso. Outros, por outro lado, entendem que o povo elegeu os seus representantes para ficar no mandato de determinado período, né? Então, além de ferir a Constituição, como já falamos do artigo 16, que fala aí do ano das eleições, né, do período, também feriria a soberania popular, né, o desejo do povo. Ou seja, tem muitos prefeitos aí que, infelizmente, né, foram eleitos, mas estão com uma desaprovação muito grande. Desaprovação popular, outros envolvidos em corrupção. Tem muito eleitor achando que 4 anos foi muito, inclusive, para esses prefeitos, exatamente, né? Quanto mais estender esse período. Exatamente. Aí já pensou, mais 4 anos com um prefeito ruim desse? É claro que tem prefeitos bons, lógico, mas também prefeitos ruins, assim como vereadores também. Então, aí você dá mais 2 anos para prefeito ruim, vereador ruim, seria muito difícil. Se tivéssemos aí já, de fato, no país, aquilo que a gente vem conversando, sei lá, esse debate está há pelo menos 10 anos sendo discutido, que é a universalização do acesso à internet. Exato. Poderíamos ter aí uma eleição, inclusive, toda digital. Exatamente. O eleitor à distância, né? Fazendo uso da rede mundial de computador, votando de forma segura. O problema é que as coisas vão se arrastando e, infelizmente, ainda temos esse déficit. Muitas pessoas no país ainda não têm acesso a uma internet básica. A gente não está falando de internet de alta velocidade, não. Nem o básico não tem acesso ainda. Esse é um desafio. Vamos em frente. O presidente Jair Bolsonaro diz que ministro interino vai assinar nesta quarta um novo protocolo sobre o uso da cloroquina para combater o coronavírus. É isso mesmo? É isso mesmo. Ontem o presidente Jair Bolsonaro, Adalberto, participou de uma live, né, com um jornalista e ele comentou sobre esse assunto. Não é? Ele disse que era em primeira mão para o jornalista que hoje o ministro da Saúde, né, iria aí, digamos assim, adotar oficialmente, né, o uso da cloroquina no tratamento aí do Covid-19. Em determinado trecho dessa entrevista, né, que o presidente Jair Bolsonaro deu, ele faz uma brincadeira, né? Aí dizendo entre esquerda e entre direita, que a direita usa, se quiser, usa a cloroquina e a esquerda usa a tubaína, né? Quem sabe tubaína é um refrigerante, né? É muito conhecido. São aqueles similares aos refrigerantes de marca, né? Exatamente. Nós temos o vídeo, vamos acompanhar aí. E tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Fazer o quê? Isso tem uma repercussão muito ruim nas redes sociais, Adalberto. Não por conta da comparação aí, né, do presidente, mas porque foi um dia ontem com 1.179 mortos. Exatamente. Mais uma marca lamentável. Aí alguns acharam que o presidente, né, não era momento para ele estar brincando com piada, né? É claro que ele talvez não fosse essa a intenção do presidente, né? Mas ele, como autoridade máxima do país, no momento que o Brasil bateu recorde, hoje é o terceiro país do mundo em número de infectados, e uma brincadeira dessa, no momento que o Brasil atingiu o recorde de mortes, só lembrando ontem, 1.179 mortes por Covid-19. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. João Coutrinho, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. Olha, na região tocantina, quebradeiras de coco-babaçu estão tentando aí faturar uma renda extra com a confecção de máscaras de tecido, né? Claro que a pandemia afetou diretamente essas trabalhadoras. Vamos ver.
A rotina de trabalho da Maria de Lourdes começa cedo. Devido à pandemia, ela trocou as palmeiras e as ferramentas de quebra-coco babaçu para confeccionar máscaras, pois antes da quarentena, toda a renda dela era oriunda da venda do azeite de coco, mas ela teve que buscar outros meios. As máscaras produzidas vão ser compradas por uma empresa e doadas a famílias de colaboradores e grupos prioritários, por conta do maior risco de exposição do novo coronavírus na região. Apesar da crise que a gente está passando, mas foi ótimo essas rendas que a gente teve agora, que a gente pegou agora. A fabricação das máscaras faz parte do projeto de uma empresa de papel e celulose da região que está contemplando famílias como a da Maria. A ideia é, além de gerar renda para essas famílias, alinhar outras iniciativas acerca da prevenção e combate à Covid-19. Além da Maria, outras 34 artesãs e costureiras locais têm uma missão. No total, são 21 mil máscaras de tecido a serem confeccionadas para todo o estado. Antes de iniciar a produção, as costureiras receberam treinamentos remotos com vídeos mostrando todas as etapas da produção, seguindo rigorosamente as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, e também uma cartilha com normas de segurança e higienização durante a fabricação. Só em Imperatriz, a expectativa é de que 11 mil pessoas sejam beneficiadas inicialmente. Em Caxias, idosos e crianças estão recebendo a dose da vacina contra H1N1. Vamos ver. Não tem jeito, o choro é inevitável. Mas foi pensando na saúde dos pequenos que a dona de casa, Silene Mendes, levou os 2 filhos para vacinar. É para o bem deles e da saúde deles. Você sempre mantém a caderneta de vacinação deles em dia? Sim. A Alice também mantém a carteira de vacina da filha em dia. Porque evita muita coisa, evita a gripe. De acordo com a médica Sabrina Mendes, a H1N1 pode evoluir para quadro grave da doença. Por isso, a importância de se imunizar contra a gripe. A vacina ela é fundamental para a gente evitar, principalmente naqueles pacientes que são considerados um pouco mais grupo de risco, que eles venham desenvolver a doença, né, que é causadora da gripe verdadeira, que é a influenza, o vírus influenza, e que dessa forma que elas evitem de progredir para uma forma grave da doença, que seria uma síndrome respiratória aguda grave. A vacina está disponível em todos os postos de saúde de Caxias. Nesta etapa, o grupo prioritário envolve crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes, adultos de 55 a 59 anos e professores. A gente continua aberto às outras etapas, né, a fase 1 e 2, porque sempre fica um público que deixou de comparecer no período estipulado. Poderá vir nos procurar todos os dias, né, de segunda a sexta, das 7 às 6 horas da tarde, a gente está aberto para o público com vacina. Tem até o dia 5 de junho, que é quando encerra essa campanha do H1N1 no nosso município. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã a gente se encontra a partir das 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2. Lembrando que daqui a pouco haverá uma entrevista coletiva. O governador Flávio Dino deve anunciar um novo decreto em relação a medidas, quanto inclusive a possibilidade da abertura de setores da economia a partir de agora, a partir inclusive da próxima semana, enfim. Então a gente vai acompanhar, vai trazer informações ao longo dos nossos telejornais e também no MA10. Até amanhã.